Assumo. Bom, essa daqui vocês também já devem ter visto. Tem muita gente que coloca um disco de diâmetro maior para diminuir a frequência com que troca-se o disco, ou para se aumentar a altura de corte, a largura de corte. E eu, nesse momento que esse operador pensa nisso, ele simplesmente desconsidera a operação dele, a segurança dele, ele desconsidera uma série de fatores. Não adianta colocar um disco maior para você aumentar a sua capacidade de corte, para você diminuir a frequência de troca de disco de corte, não vai te garantir eficiência no seu trabalho, tá? Isso não vai garantir. Você está forçando a máquina, você está se pondo em risco, você está fazendo uma série de coisas e a última coisa que você com certeza está conseguindo é economizar tempo, tá? Não façam isso. Isso aqui é uma consequência de quem faz esse tipo de adaptação. No caso, o disco quebrou, tá? A pessoa não estava usando capa de proteção, a pessoa não estava usando o avental, que é justamente para ter essa segurança, e aí quando o disco estourou, gerou dano no operador. Tá? Bom, então o que a gente tem de solução para corte, desbaste, para enfrentar os principais problemas que a gente sabe que acontecem durante a operação? Tá? A gente sabe que existe uma demanda de trabalho e a gente trabalha em cima dessa demanda para criar soluções para que vocês tenham a otimização do tempo de vocês. Então o que a gente tem? Bom, nós temos uma série de esmerilhadeiras e essas várias esmerilhadeiras aqui, nós vamos ter esmerilhadeiras de tamanhos de 4 polegadas e meia, 5 polegadas, 7, 9. Você precisa de um disco maior, você precisa ter uma área de corte maior, você não precisa adaptar um disco maior numa máquina menor. Nós temos uma máquina que é compatível com aquele disco, onde você vai conseguir realizar o seu trabalho de forma segura. O que a gente está focando aqui é numa ferramenta adequada para você fazer o seu trabalho com segurança. Se hoje você está tendo que realizar adaptações no seu trabalho, porque você não tem uma forma melhor de fazer isso, com certeza a gente tem uma máquina para isso. Tá? Então não faça essas adaptações. Nós temos máquinas que se adequam à necessidade de cada tipo de trabalho. Não sei se vocês conhecem síndrome do dedo branco. Não sei se alguém já conhece isso aqui. Isso aqui é uma doença que é causada pelo excesso de vibração nos punhos e nas mãos, o que acaba gerando falha na circulação sanguínea. E, geralmente essa daqui é a mão que fica mais apoiada no corpo da máquina, onde tem maior índice de vibração. E ali, como ela tem muita vibração, parte dos vasos sanguíneos eles começam a falhar na hora de passar o sangue, então você fica com essa síndrome do dedo branco. O que a Makita fez para tentar resolver isso? A gente criou o sistema SJS2, Super Joint System. O que é isso? Nós criamos um sistema que dentro da esmerilhadeira, à medida que você realiza o seu trabalho, a própria esmerilhadeira, o corpo dela, temos um sistema de mola ali dentro que diminui essa vibração a ponto de garantir que o operador trabalhe por mais tempo. Porque às vezes o que acontece é que o operador para fazer simplesmente isso aqui, gerar circulação de sangue na mão. A gente sabe disso. Então, isso às vezes você tem que fazer essas pausas, porque às vezes a sua mão fica vibrando em cima daquele motor que está sempre vibrando, você tem que parar para fazer isso aqui. A gente criou esse sistema para garantir que você tenha maior qualidade de vida no seu trabalho. O fato de você ter que parar para fazer isso aqui significa que a vibração está atrapalhando a sua circulação. Tá? Então é por isso que a gente criou esse sistema. Basicamente é isso aqui que eu falei, ó. As esmerilhadeiras tradicionais que não possuem esse sistema, elas vão ter a vibração no disco de desbaste, tá? Essa vibração passa para o eixo está ligado a uma engrenagem junto ao rotor. Tudo isso gera vibração na mão do operador, que é aquela vibração, quando você liga a máquina, você sente aquela máquina vibrando. Quando você coloca ela em carga, essa vibração aumenta, porque está sendo realizada uma operação de atrito. Toda essa vibração desse atrito está indo para a sua mão, que está segurando a máquina. Só que numa máquina que não possui essa tecnologia, esse atrito está indo todo para a sua mão. Essa vibração está indo toda para você. Com o nosso sistema, não. Nós temos no eixo, justamente essa vibração do desbaste, que vai passar para o eixo. No eixo, a gente já tem uma mola, e ali do lado a gente já tem uma absorção dessa vibração. Então essa mola, a responsabilidade dela, a única função dela é absorver boa parte dessa vibração para que passe o mínimo possível para a mão do operador, o que gera maior tempo de trabalho e você não sente esse incômodo com tamanha frequência. É claro, a gente sabe que você tem uma demanda de trabalho.
Então isso prolonga teu tempo de utilização e diminui o risco desse tipo de problema para você, tá? Bom, nós na Makita nós temos a maior e mais completa linha de ferramentas do mercado. Hoje nós temos ferramentas a bateria, nós temos ferramentas elétricas. Nosso maior empenho hoje é focar em tecnologia, tá? Então nós temos isso, nós temos ferramentas que vão garantir esse tipo de solução para todos vocês, tá? Então vocês precisando, a gente está aqui sempre à disposição. Nossa tecnologia, só para vocês terem uma ideia, as nossas esmerilhadeiras, elas têm controle de velocidade, não todos os modelos, tá? Mas nós temos alguns modelos que têm troca de velocidade. Qual é a vantagem de você ter uma esmerilhadeira com controle de velocidade? Lembra que quando a gente comentou sobre para que serve uma esmerilhadeira, nós falamos sobre desbaste, corte e lixar. Nós falamos sobre desbastes, nós falamos sobre corte. E a diferença no lixar é que geralmente para lixar você usa um pouquinho de rotação a menos. Então como é que normalmente a gente faz isso? Normalmente o pessoal usa muito aquele flap disc, mas a gente sabe que dependendo da superfície, o problema não é apenas o acessório, às vezes a rotação também. Então a gente criou uma ferramenta com controle de velocidade para que você tivesse maior eficiência nessa aplicação, tá? Que são essas máquinas aqui. Hoje, o principal de forma de segurança é essa aqui, paleta pedal ou gatilho homem morto, tá? E nós temos alguns modelos que realizam isso. Isso aqui eu só estou mostrando para vocês, só para vocês saberem que nós temos esse tipo de tecnologia também, tá? Nós temos algumas máquinas que vão ter freio, acionamento. Lembra que eu falei sobre parada rápida? Aquele tópico que nós comentamos sobre forçar o disco contra uma superfície para forçar a parada da máquina? Lembra que eu falei? Existem máquinas que tem, quando você solta o gatilho, ela tem uma parada mais rápida. Nós temos isso também, a gente tem isso. Então você consegue tudo isso, controle de vibração. Nós temos máquinas que vão ter controle na hora que você estiver fazendo o corte para garantir a segurança ao usuário. Se a máquina perceber, se existe um sensor na máquina que ao perceber que está tendo uma inclinação inadequada durante o corte, que pode gerar ruptura desse disco, a máquina trava. Algumas de nossas máquinas possuem essa tecnologia, tá? Tudo isso pensado em segurança. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que a mensagem tenha conseguido ajudar cada um de vocês. Agradeço também a equipe da WSUT pela oportunidade de ter convidado a gente para ter vindo aqui, ter passado essa informação para vocês. E o que vocês precisarem, contem sempre conosco. A gente está aqui à disposição de vocês e é para vocês.